Questão 3, tá? Uma questão um pouco mais complicada, na verdade bem mais complicada, mas vamos lá. Só falando de novo, desculpa aí de novo a roedeira aqui do lado, é que minha vizinha está num dia não muito bom, provavelmente. Vamos lá. Bom, essa questão, ela é um pouquinho mais visual, tá? Vai ter que conseguir enxergar algumas coisas, mas vamos lá. No enunciado fala o quê? Eu passei aqui, eu nomeei os pontos lá da figura da seguinte forma. Então, eu coloquei aqui P1, P2, P3, P4, P5, até o P12, que é a quantidade de pontos. Só para eu conseguir explicar melhor e organizar também meu pensamento. Mas enfim, vamos lá. Vamos focar. A gente tem aqui a figura e no enunciado diz o quê? Tem todas essas figuras e vão ser escolhidos 3 pontos, certo? 3 pontos. 3 pontos. E pergunta qual é a probabilidade que, escolhido 3 pontos, esses 3 pontos sejam colineares. Tá, para responder essa questão, a gente precisa lembrar o conceito de pontos colineares. O que são pontos colineares? Pontos colineares são pontos que estão... Desenhar uma reta, né? Porque pontos colineares são pontos que estão inseridos em uma mesma reta. Então, por exemplo, seria isso aqui. Isso seriam 3 pontos colineares. Então, tipo, isso aqui não são 3 pontos colineares. Só lembrando aí o conceito de pontos colineares. Beleza. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter é a seguinte. Para que... Não, na verdade, vamos primeiro passar para outra coisa aqui. Vamos usar a fórmula de probabilidade, que é casos totais, casos favoráveis dividido pelos casos totais. Beleza. A gente precisa primeiro calcular os casos totais, que vão ser mais fáceis de calcular. Como é que a gente vai calcular? Vamos calcular por meio da formulazinha de combinação. Então... O que será os casos totais? Os casos totais serão todas aquelas combinações que têm 3 pontos, sejam elas combinações colineares ou não. Então, por exemplo, uma combinação aqui que vai entrar na nossa lista de casos totais vai ser o quê? Vai ser a combinação que tem o ponto P1, o ponto P5 e o ponto P11, por exemplo. É uma combinação. Como é que a gente calcula isso? Muito fácil, né? Vai ser combinação de 12 elementos, porque são 12 pontos, tomados 3 a 3, que é como a gente vai combinar. Vão ser 3 pontos combinados. Fazendo aqui os cálculos, desenvolvendo aqui os cálculos, a gente vê que o nosso número total de combinações, e que vai ser o nosso espaço amostral, né, o número de casos totais, isso aqui vai ser 220. Beleza. Agora a gente precisa calcular o quê? A gente precisa calcular a quantidade de casos favoráveis, que é a parte mais complicada dessa questão, porque é uma parte mais visual, certo? Beleza. Minha ideia aqui é o seguinte: eu fiz essa lista aqui, e eu vou já explicar como ela funciona, mas eu só quero dizer antes, obviamente, que se tu fosse fazer uma questão dessa, tu não iria gastar o tempo escrevendo essa lista. Eu vou mostrar, eu fiz essa lista só para conseguir enxergar melhor, mas eu vou mostrar como é que você iria observar mais ou menos. Certo, vamos lá. A gente agora precisa calcular a quantidade de combinações em que a gente vai ter 3 pontos colineares. E de que forma esses pontos podem estar de forma colinear? Eles podem estar de forma colinear na vertical, eles podem estar de forma colinear na horizontal, ou ainda vão ter casos em que eles podem estar e ainda vai ter casos que eles podem ser 3 pontos colineares na diagonal, certo? Beleza. O que eu vou fazer? Vamos calcular a quantidade de combinações para cada um dos pontos E tipo, sempre que eu utilizar um ponto e calcular todas as possibilidades para eles,
para esse ponto, eu não vou utilizar ele quando eu for calcular nos outros pontos, para evitar repetição, certo? Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo ponto 1. Aqui a principal lógica para essa questão é conseguir visualizar e se organizar também. Então, quantas combinações a gente vai ter com o número 1, com o ponto 1, esse ponto aqui, de forma que essa combinação tenha 3 pontos e eles sejam colineares. Bom, vamos lá. Eu já coloquei aqui que serão 5, porém eu quero tentar mostrar isso visualmente. Bom, vamos ver primeiro na horizontal. Na horizontal, quantas combinações eu vou ter com esse ponto 1 aqui e esses pontos vão ser colineares? Vamos lá. A gente vai ter essa primeira opção que vai ser com ponto 1, com ponto 4 e com ponto 7. Então, tipo assim, vai ser... Eu não queria nem riscar, mas enfim, vai ser isso aqui, ó. Essa daqui é uma combinação que vai entrar nos nossos casos favoráveis. Por quê? Porque a gente tem os 3 pontos colineares, incluindo o ponto 1, que é eu quero começar calculando por aí, certo? Para ficar mais organizado e não acontecer de eu repetir. Beleza. Aí, uma outra combinação, utilizando o ponto 1, e na horizontal, eu estou calculando primeiro só os na horizontal, para mim não me perder, tá? Então, na horizontal a gente ainda vai ter mais quantos? A gente ainda vai ter outra combinação, que vai ser com P1, P4 e P10. Então, a gente vai pular esse P7. Então, vai ser de P1 até P10. Só que, tipo, tirando esse P7, tá? Dá pra ver, ó, que, tipo, são 3 pontos colineares, tirando o P7. P1, P4 e P10. São 3 pontos que estão dispostos sobre a mesma reta. Beleza. Então, já são 2 pontos, já são duas combinações que dá pra fazer com o ponto 1. Beleza, na horizontal. Vamos lá. Tem uma terceira na horizontal que dá para fazer com o ponto 1, que vai ser utilizando o ponto 1, o ponto 7 e o ponto 10. Ó, se eu tirar aqui o ponto 4, dá para ver que o ponto 1, ponto 7 e ponto 10 são 3 pontos colineares. Então, essa é mais uma combinação possível. Abraão, tem mais alguma combinação possível para o ponto 1 na horizontal? Não, só essas 3. Aí agora a gente vai para onde? A gente vai para a vertical. Na vertical vão ter quantas? Na vertical só vai ter uma, que vai ser essa combinação que vai ter o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Só tem essa combinação, ó. Consegue enxergar? Essa daqui, ó, vai formar essa linha aqui, com ponto 1, 2 e 3. Beleza. E na diagonal, Abraão, tem alguma? Tem. Na diagonal tem essa daqui que vai pegar o ponto 1, que vai pegar o ponto 5 e que vai pegar o ponto 9. Beleza, só vai ter essa. Então, quantas combinações com pontos colineares, 3 pontos colineares, incluindo o ponto 1, vamos ter? Vamos ter 5. Vamos ter essa P1, P4, P7, que é essa primeira que eu fiz, na horizontal. Essas 3 aqui, ó, elas são na horizontal. Essa daqui é na vertical e essa daqui é na diagonal. Então, P1, P4, P7, P1, P4, P10... P1, P7 e P10, essas são as da horizontal, eu representei aqui para, caso tu não tenha enxergado aqui eu demonstrando, você conseguir enxergar por meio da representação gráfica. Temos também essa na vertical, P1, P2, P3, e temos essa na diagonal, P1, P5, P9. Beleza. Aí agora a gente vai calcular, fazer o mesmo processo, só que para o ponto 2. Observação. Eu vou calcular isso, só que agora eu não posso usar mais o ponto 1. Por quê? Se eu utilizar o ponto 1, eu iria estar repetindo combinações. E eu não posso fazer isso. Eu tenho apenas que colocar as combinações existentes. Eu não posso aumentar combinações. Então, eu vou utilizar o ponto 2 agora. Vou procurar quantas são as combinações que utilizam o ponto 2 e que tem 3 pontos e eles são colineares. Sem utilizar o ponto 1, porque eu já utilizei. Então vamos lá, tá um pouco confuso, mas tenta voltar aí que eu acho que dá pra entrar na cabeça. Se não entrar, eu acho que só vai dar pra mostrar isso pessoalmente mesmo. Mas enfim, vamos lá. Para o ponto 2, a gente vai ter
três possibilidades, que serão, na horizontal, a gente vai ter três possibilidades. Então, é a mesma ideia, ó. Perceba que é a mesma ideia. A gente vai ter, essa aqui é o P2, P5, P8, a gente vai ter o P2, P5, P11, e a gente vai ter o P2, P8 e P11. É a mesma ideia aqui do ponto 1. A gente aqui não tinha 3 na horizontal, aqui também a gente vai ter 3 na horizontal. Aí vamos lá, na vertical vai ter algum, Abraão? Não. Oxente, não, vai ter sim, Abraão. Aqui, ó, P1, P2, P3. Sim, mas a gente não já colocou aqui, ó, P1, P2, P3? Se a gente colocasse, iria estar repetindo, e não pode repetir. Então, não vai ter mais nenhuma na vertical para o P2. E aquela que tinha, eu já escrevi aqui, então eu não posso repetir ela de novo aqui. Beleza, então na horizontal a gente viu que vai ter 3, eu coloquei elas aqui. Na vertical não vai ter nenhuma e na diagonal não vai ter nenhuma também, porque como o ponto 2 é um ponto aqui do centro da linha do meio, se eu colocar aqui, ó, não vai dar para formar nenhuma diagonal, então também não tem na diagonal. Então a quantidade de combinações formadas por 3 pontos colineares, incluindo 2 e que ainda não foi utilizado no ponto 1, é de 3. Abraão, tá muito confuso. Perdão, cara, mas eu não sei como explicar melhor. Então vamos lá, continuando o pensamento aí. Tenta visualizar isso. Aí agora a gente vai pro ponto 3, que vai ser basicamente o mesmo raciocínio. Então agora a gente não vai poder usar nem um ponto 2, nem um ponto 1. Então vamos primeiro na horizontal. Na horizontal vão ter quantas possibilidades? 3 também. Então P3, P6, P9, P3, P6, P12, P3, P9, P12. Vão ser mais 3 possibilidades, essas 3. E a gente ainda vai ter uma possibilidade agora na diagonal. Então a gente vai ter na diagonal a possibilidade P3, P5, P7. Essa daqui, ó. P3, P5, P7. Anotei ela aqui também, ó. Essa daqui. Beleza. Aí agora a gente vai para o ponto P5, P4, perdão. Então, partindo do ponto 4, a gente vai ter 3 possibilidades, que serão elas: na horizontal teremos o P4, P7 e P10, na vertical teremos P4, P5, P6 e na diagonal teremos P4, P8 e P12. Escrevi aqui que eu tinha esquecido, por isso que eu pausei o vídeo. Aí temos P5. Então, sempre usando a mesma lógica, tá? Os pontos que eu já calculei antes, eu não posso usar eles, ok? Bom, aí P5 a gente vai ter apenas uma possibilidade, que vai ser na horizontal, P5, P8, P11. Para o P6, a gente vai ter duas possibilidades, que vai ser uma na horizontal, que é P6, P9 e P12, e uma na diagonal, que vai ser P6, P8, P10. Coloquei aqui. P7 só temos uma possibilidade, que vai ser essa na vertical, P7, P8, P9. E temos para P8 nenhuma possibilidade. Então veja que P8 é o primeiro ponto que, sem utilizar esses outros que a gente já utilizou, não dá para formar nenhuma sequência de 3 pontos colineares. Nem vertical, nem horizontal, nem na diagonal. Sempre só tem 2 pontos. Então P8 não tem nenhuma possibilidade. P9 também não tem nenhuma possibilidade. Aí no P10 a gente tem uma possibilidade, que é essa na vertical, que é P10, P11 e P12. Pronto, para P11 e para P12, 0 possibilidades. Bom, aí, feito isso, a gente só precisa somar a quantidade aqui de combinações. Então, 5 mais 3 mais 4 mais 3 mais 1 mais 1 mais 1. Acho que eu falei todos. Isso aqui resulta em 20, certo? Aí pronto. Aí, utilizando aqui a fórmula de probabilidade, a gente tem probabilidade igual casos favoráveis sobre casos totais. Probabilidade vai ser igual número de casos favoráveis, a soma deu 20, certo? Se você somar isso aqui tudo dá 20. Dividido pelos casos totais, né? O espaço amostral, que a gente já tinha calculado por meio de combinação, que deu 220 combinações. Fazendo aí a razão entre eles, é 1 sobre 11, simplificando. Gabarito, não sei qual o gabarito, mas é o que tiver aí, 1 sobre 11.